Riscos típicos no CEP. Nesse vídeo, serão abordados os riscos típicos, de acordo com as características específicas das instalações nas quais os empregados em geral estão inseridos. No sistema elétrico de potência os riscos são muito elevados, visto que o contato com partes energizadas possivelmente ocasionará a morte do trabalhador. A seguir vamos apresentar alguns dos riscos típicos encontrados nos trabalhos realizados no CEP. Indução. A indução eletromagnética é o fenômeno pelo qual aparece corrente elétrica num condutor, quando ele é submetido a um campo magnético e o fluxo que o atravessa é variável. Como exemplo temos a indução em linhas de transmissão e distribuição paralelas, transpostas e em subestações. Por isso é fundamental, além de desligar o circuito sob intervenção, certificar através de equipamentos apropriados, se o circuito está efetivamente sem tensão, além de se realizar o aterramento temporário. Descargas atmosféricas. Uma descarga atmosférica é uma descarga elétrica de grande intensidade que ocorre na atmosfera, entre regiões eletricamente carregadas. Normalmente situam-se no interior ou entre as nuvens, mas é frequente a ocorrência de descargas diretamente sobre o solo, que transferem elétrons da nuvem para a Terra, embora o inverso também aconteça. Uma descarga atmosférica, ao atingir diretamente uma linha, ou um ponto próximo a ela, é suficiente para induzir uma corrente que formará duas ondas de impulso em sentidos opostos, e cada qual com a metade da intensidade da corrente, de frequência alta e amplitude baixa. Importante: os trabalhos de manutenção em linha viva não devem ser realizados caso haja o risco de ocorrência de chuva antes do prazo previsto para término dos serviços. Se durante a execução dos serviços, ocorrer mudança repentina das condições meteorológicas, como chuvas ou chuviscos, os trabalhos devem ser interrompidos imediatamente. Se as ferramentas isolantes que estiverem em contato com pontos energizados sofrerem umidificação. Caso isso ocorra, somente poderão ser manuseadas após certificação de que elas se encontram limpas, secas e testadas. Ou se houver incidência de descarga atmosférica na linha de transmissão ou próxima a ela, em um raio menor que 5 km do ponto em que o serviço estiver sendo executado. Eletricidade estática. Conforme vimos anteriormente, o fenômeno eletrostático mais antigo conhecido é o que ocorre com o âmbar amarelo no momento em que recebe o atrito e atrai corpos leves. Estas descargas de eletricidade estática são causas comuns de ignição de ambientes com atmosferas explosivas. Na aviação, por exemplo, a eletricidade estática é fator relevante à segurança das aeronaves. Um avião após aterrissar necessita ser descarregado estaticamente, pois a tensão desenvolvida pode facilmente ultrapassar 250.000 volts. Campos eletromagnéticos. Campos elétricos e magnéticos existem sempre que há fluxo de corrente elétrica, em linhas de transmissão, distribuição, cabos, fiação residencial e equipamentos elétricos. Os efeitos danosos dos campos eletromagnéticos nos trabalhadores manifestam-se especialmente quando da execução de serviços na transmissão e distribuição de energia elétrica, nos quais empregam-se elevados níveis de tensão. Os trabalhadores expostos a essas condições, que possuem em seu corpo próteses metálicas ou portadores de aparelhos e equipamentos eletrônicos, devem dispensar especial atenção à sua saúde promovendo check-ups periódicos, uma vez que a radiação promove aquecimento intenso nos elementos metálicos, podendo provocar necroses ósseas, ou interferências nos circuitos elétricos dos equipamentos. Comunicação e identificação. As comunicações internas são as interações, os processos de trocas, os relacionamentos dentro de uma empresa ou instituição. Conforme a NR10 em seu item 10.7.9 temos: todo trabalhador em instalações elétricas energizadas em alta tensão, bem como aqueles envolvidos em atividades no CEP devem dispor de equipamento que permita a comunicação permanente com os demais membros da equipe ou com o centro de operação durante a realização do serviço. O equipamento de comunicação pode ser de qualquer tipo, porém deve permitir a comunicação permanente entre os usuários em qualquer local ou distância e ser utilizado estritamente para os serviços em execução. Devem, também, receber manutenção rotineira a fim de assegurar-lhe boa qualidade e confiabilidade durante o uso.
Ainda na NR10 temos no item 10.7.7.1, o seguinte: os equipamentos e dispositivos desativados devem ser sinalizados com identificação da condição de desativação, conforme procedimento de trabalho específico padronizado de operação durante a realização do serviço. Os equipamentos e dispositivos desativados ou bloqueados deverão ser sinalizados com a identificação da condição de desativação, devendo esse procedimento estar padronizado. A norma exige a adoção de sinalização adequada de segurança nos serviços e nas instalações elétricas. Trabalhos em altura. Durante a execução de trabalhos em altura é fundamental usar os equipamentos adequados para prevenir a queda. Os principais equipamentos de proteção são o guarda-corpo e o conjunto para trabalho em altura. A NR35 estabelece os requisitos mínimos e as medidas de proteção para o trabalho em altura, envolvendo o planejamento, a organização e a execução, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores envolvidos direta ou indiretamente com esta atividade. Considera-se trabalho em altura toda atividade executada acima de 2 metros do nível inferior, onde haja risco de queda. Caso o trabalhador esteja executando alguma atividade nesta condição, deverá realizar o treinamento da norma NR35. Áreas classificadas. Em áreas onde quantidades perigosas e concentrações de vapores ou gases inflamáveis podem ocorrer, medidas de proteção devem ser aplicadas de forma a reduzir o risco de explosões. Instalações onde ocorra a presença de materiais inflamáveis devem ser projetadas, operadas e mantidas de tal forma que qualquer liberação de material inflamável, e a consequente extensão da área classificada seja a menor possível. É obrigatório que áreas classificadas sejam identificadas por placas de sinalização. Lembre-se: seja qual for a atividade a ser realizada, sempre fique atento a todos os tipos de riscos existentes. Preserve sua vida. Se você gostou desta aula, inscreva-se em nosso canal e até o próximo vídeo.